Já parou para pensar que cada objeto ao nosso redor, essa xícara de café, a camiseta que a gente veste, uma chave, guarda uma história super complexa, só esperando para ser lida? É isso que vamos fazer hoje, aprender a decifrar a linguagem secreta das coisas do nosso dia a dia. E essa ideia aqui vai ser o nosso guia. O lance não é só olhar, é realmente ver. Pensa que cada objeto é como se fosse um portal para outro tempo, outro lugar, outra cultura. E a chave para abrir esse portal é aprender a fazer as perguntas certas. Pensa nisso um segundinho, uma camiseta. Parece uma coisa banal, né? Mas ela pode contar uma história sobre comércio global, sobre condições de trabalho, sobre tendências da moda, expressão pessoal e até mesmo movimentos sociais. É exatamente essa jornada que a gente vai começar agora. E para guiar a gente, aqui está o nosso roteiro. Vamos começar mudando a nossa perspectiva sobre o que é um objeto. Depois, vamos pegar as 3 habilidades essenciais em nosso kit de ferramentas. Aí, vamos ver como transformar essa análise toda em uma história e, no fim, como essa nova forma de ver pode mudar tudo. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa de uma mudança fundamental na nossa perspectiva sobre o que um objeto realmente é. O termo central aqui é conectar amplamente. A gente não está só descrevendo o objeto, a gente está tecendo uma teia que conecta ele ao mundo. Entender como uma peça de roupa, uma ferramenta ou, sei lá, uma obra de arte é, na verdade, um pedacinho da grande história da humanidade. Para conseguir fazer essa conexão, a gente precisa de um método. E ele é bem simples. Se baseia em 3 habilidades fundamentais. É um processo de 3 passos. Primeiro a gente olha bem de perto, tipo um detetive mesmo. Depois a gente pesquisa, como um historiador. E por fim a gente interpreta, como um pensador. Observar, conectar e pensar. Fácil de lembrar, né? Mas é incrivelmente poderoso quando a gente aplica. Certo? Agora vamos para a parte prática. Para essa teoria toda virar ação, a gente precisa de um kit de ferramentas de investigador. A resposta é sempre com o objeto na mão. Antes de sair pesquisando por aí, a primeira fase da investigação é uma observação profunda, detalhada. O mais legal aqui é que essas perguntas forçam a gente a ir além da primeira impressão. Do que é feito, como foi fabricado, quem usaria isso, tá novinho ou tá bem gasto? E olha que interessante, às vezes a ausência de algo, tipo uma peça faltando, também pode ser uma pista super importante. Depois de esgotar tudo que o objeto pode dizer por si só, aí sim é hora de expandir a busca. É aqui que entra em jogo a habilidade de conectar amplamente, usando a pesquisa. E esse aqui é o nosso arsenal. Dá para começar com uma busca geral no Google e depois mergulhar em bancos de dados acadêmicos. Os sites de museus são verdadeiras minas de ouro, cheios de objetos já catalogados e contextualizados. E claro, nunca subestime o poder de uma boa conversa com um bibliotecário ou um especialista na área. Ok, a gente já observou, já pesquisou, agora temos um monte de pistas na mão. O passo final é o mais criativo de todos, transformar essa investigação numa história. E existem 3 maneiras principais de fazer isso. A forma mais tradicional é o ensaio. Aqui, o objetivo é construir uma tese, um argumento central sobre o significado daquele objeto e, claro, sustentar essa ideia com as evidências que foram coletadas na observação e na pesquisa. Outra abordagem que é fascinante é pensar como um curador. Ao colocar o nosso objeto principal ao lado de outros, a gente cria um diálogo visual. O que os outros itens revelam sobre o nosso? Essa comparação pode gerar umas ideias que um objeto sozinho jamais conseguiria. E por último, a abordagem mais criativa, responder ao objeto criando outro. Essa é uma forma de entender e interpretar através do fazer, do criar. E isso pode levar a 2 caminhos bem distintos. Isso aqui ilustra perfeitamente as 2 opções. A gente pode replicar um objeto para entender intimamente como ele foi feito, sabe? Como no exemplo da ferramenta de navegação, ou a gente pode criar algo totalmente novo que conversa com o original, como o projeto que usou fotos de estudantes de hoje para responder a retratos históricos de pessoas escravizadas. Ambos os jeitos são formas super poderosas de interpretação. Quando a gente junta todas essas peças, a observação, a conexão e a interpretação, algo fundamental muda na maneira como a gente interage com o mundo ao nosso redor. Então, o ponto crucial é este. O que acontece quando a gente começa a aplicar essa habilidade de conectar amplamente no dia a dia? O que é que muda? A resposta é que o mundo se torna infinitamente mais interessante. O que era banal se torna significativo. Uma cadeira, um celular, um par de sapatos, eles deixam de ser só coisas e se transformam em artefatos carregados de história, cultura e significado. É quase como aprender a ler o mundo. E agora, a pergunta final fica no ar.
Olhe ao redor, agora mesmo. Qual objeto está aí perto? Uma caneca? Um livro? Um quadro na parede? Que história secreta ele está esperando para contar? A investigação começa agora.